Me comunicar perfeitamente. Claro que sempre batia aquele nervosinho, né? A gente sempre sentia aquele nervosinho, mas isso é uma coisa que passa conforme a gente vai praticando, conforme a gente coloca a cara no sol. Cibele disse que tem muito medo de falar em público japonês, né? Porque não tem prática, né? Contou pra gente lá no grupo, né? A escola não ensina a pensar em japonês. Eu também não sou muito dedicada e acho que a gente falta muito estudar. Você acha que não é dedicada? Foi isso que você disse? Ah, talvez não seja bem isso. Eu acho que eu não consigo conciliar, estudar todas as habilidades para eu poder pensar como japonês e ter fluência. Entendi. Você acha que você poderia estar fazendo mais para você conseguir falar mais, né? Em japonês. Pode ser alguma coisa nesse tipo, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. A gente precisa realmente praticar. Se não acontecer a prática, não dá para falar, né? Então vocês têm que criar situações para que vocês realmente possam falar em japonês. Nós vamos ver aqui essas atividades hoje. A gente primeiro vai fazer umas reflexões importantes sobre a cultura japonesa, tá? Aí a gente vai falar sobre alguns formatos de diálogo. Eu vou mostrar para vocês. Mesmo que vocês nunca tenham visto nada de japonês, não tem problema. E depois a gente vai fazer uma prática de conversação. Eu fiz aqui uma enquete na internet. E eu pedi para o pessoal escolher uma palavra para descrever o povo japonês. Nós estamos num encontro de conversação, mas vocês vão entender por que isso é importante depois. Eu quero que vocês pensem em uma palavra que descreve o povo japonês para vocês. Eu vou mostrar alguns resultados. Algumas pessoas falaram futurista, outras pessoas falaram esforçado, outras pessoas falaram simpático, outras falaram apaixonante. Apaixonante é meio enigmático, né? Pode ser tanta coisa. Educados. Chikara, alguém sabe o que é chikara? Força, isso, força. Bonitos. Bonitos. Ordem. E... não tá passando mais? O moshiroi. Alguém sabe o que é o moshiroi? O moshiroi é uma palavra bem moshiroi, porque é uma palavra que tem muitos significados. Pode ser engraçado, interessante, pode ter um lado bom e um lado ruim. Acredito que seja o lado bom aí, né? A pessoa que usou simplesmente interessante, mas eu acho que o moshiroi é uma palavra muito colorida para não ser colocada ao lado de interessante. E sábio, né? Foi uma das últimas coisas que colocaram. Alguma coisa que apareceu na mente de vocês quando vocês pensaram? Alguém gostaria de mencionar alguma coisa que não foi mencionada aqui? Para mim é perseverança. Perseverança? Acho que isso entra no chikara também, né? Isso entra um pouquinho no chikara, né? A perseverança. Então, e eu quero que vocês pensem em algumas pessoas que falam isso aqui. Que os japoneses são pessoas frias e sérias. Vocês já ouviram alguém falar isso? Vocês já sentiram, assim, dificuldade de conectar com pessoas japonesas que vocês se encontraram? Alguém tem alguma experiência do tipo? Não precisa contar muito, mas alguém já sentiu isso? Eu senti bastante isso quando eu estava na universidade. Eu tive muitas situações de encontrar japoneses porque eu me colocava no perigo. Eu ficava lá tremendo, assim. Ficava lá tremendo porque eu tinha muito medo de falar, mas eu queria falar, porque falar em japonês para mim trazia muita alegria. Me trazia muita alegria. Então, por isso eu queria lá. Tava lá. Mas eu sentia que eu não conseguia me conectar com as pessoas direito. Muito bem, né? Isso é por causa da grande diferença que tem de alguns pontos na cultura japonesa e da cultura brasileira, né? Talvez alguns de vocês já saibam de alguns pontos que eu vou mencionar aqui, mas para mim a resposta disso aqui é um grande não.
É um grande não. Porque depois de aprender sobre cultura japonesa, de praticar a língua japonesa, eu tenho vários amigos japoneses que estão muito longe desse estereótipo aqui que algumas pessoas podem ter na cabeça. Mas naquela época, para mim, era difícil. Eu lembro de uma ocasião específica, quando veio um diretor da escola japonesa para o departamento lá da nossa universidade e pediram para eu mostrar o departamento para ele. Me deixaram sozinho com aquele moço, eu não lembro mais o nome dele agora, naquela época, mas me deixaram sozinho e pediram: Mônica, mostra o departamento para ele e depois leva ele para a sala lá onde vai ter a palestra. Aí eu fui lá, morrendo de nervoso, assim, e isso ficou bastante na minha cabeça, né? E eu fiquei por muito tempo pensando: poxa, mas por que isso acontece, né? Por que essa diferença que eu sinto de falar com esse senhor e com outro senhor que é brasileiro? Os dois são senhores, né? Senhor mais velho que eu, brasileiro, senhor mais velho que eu, japonês. Por que essa diferença, né? E eu quero que vocês pensem nisso. Porque os japoneses, eles têm esse aspecto que nós temos, assim, o imaginário brasileiro, eu acho, pensa muito que é tradicional, que é bastante esforçado, empenhado no trabalho. Teve uma vez que eu lembro que uma pessoa brasileira falou com uma japonesa: os japoneses adoram trabalhar, né? Como assim, japonês não gosta de tirar férias, né? E a moça ficou: não, que isso, né? Porque isso é um estereótipo, né? Todo mundo quer fazer um trabalho frutífero, mas todo mundo quer descansar também, né? Isso não é verdade. E a gente vê as pessoas falando que os japoneses são muito esforçados, e eu quero que vocês comparem isso com a nossa própria cultura também ao pensar isso. Vocês, quando pensam assim: os japoneses são muito esforçados, vocês pensam: os brasileiros não são? Eu quero que vocês façam essa reflexão também, tá? Mas pensem que os japoneses têm o lado de farra também. Todo mundo gosta de festa, todo mundo gosta de diversão, todo mundo gosta de encontrar com os amigos, né? Japoneses gostam de beber, brasileiros gostam de beber. Japoneses gostam de churrasco, brasileiros gostam de churrasco. Nós temos muita coisa em comum, muito mais coisa em comum do que muita gente pode, de repente, pensar, né? Minha professora, Tominaga Sensei, não sei se alguns conhecem aqui, Tominaga Sensei, uma vez falou para mim, quando eu tinha acabado de chegar do Japão, ela viu uma folha colada naqueles quadros de cortiça na frente do departamento, e ela falou: Mônica-san, fala pra mim o que você acha que tem de estranho nesse quadro. Fala pra fulana-san, que era a menina que tinha arrumado o quadro e não estava entendendo por que ela estava levando bronca. Aí eu olhei: é porque tá feio? Ela: isso, porque tá feio, porque ela colocou de qualquer jeito ali, né? Desarrumado, né? E tem certas coisas, tem certos cuidados que as pessoas do povo japonês são mais sensíveis do que a gente. A gente consegue ver um esmero que tem muita coisa a ver com a história dos dois povos. Mas isso não faz com que nós sejamos povos totalmente separados por um grande abismo. Somos povos que temos muito que aprender uns com os outros. E vocês vão ver muito na cultura japonesa coisas que são muito diferentes da nossa. Não só cumprimento, que não se faz muito com a mão, isso depende do nível de formalidade. Então o japonês nunca aperta a mão. Também não é assim. Isso vai depender da situação, da formalidade e muitos outros aspectos que, como estudantes de japonês, vocês precisam ir pegando aos poucos. Vai ser de uma hora para outra? Não vai. Não vai ser de uma hora para outra. Porém, vocês vão aos poucos conseguir pegar essas pequenas diferenças, e mesmo quando vocês sentirem choque cultural, mesmo que às vezes vocês pensem: eu não consigo me comunicar, não consigo fazer amizade. Infelizmente eu tenho amigos brasileiros no Japão agora, que falam: eu não consigo fazer amigos. Eu não consigo fazer amigos, é muito difícil fazer amigos. Mas talvez seja porque para essas pessoas seja difícil fazer essa conexão cultural. E quando vocês tentarem falar
em japonês, vocês vão precisar prestar muita atenção na cultura, ok? Tudo bem, gente, até aqui? Ok. Então, com esse meme aqui, vocês conhecem esse meme? Sim? O que significa esse meme? Alguém quer falar? O que significa? Alguém sabe? Aparência, o quê? Aparência e a verdade. Ah, então quer dizer, por fora você está assim, mas por dentro você está assim, né? Exatamente. Na cultura japonesa nós temos uma coisa que é chamada honne e tatemae, né? Honne seria o que você sente de verdade. Tatemae é o que você mostra para as pessoas e o que é esperado do seu comportamento na sociedade, né? Só essa pequena coisa mostra, às vezes, um grande problema na comunicação. Porque, às vezes, para a gente que é brasileiro, demonstrar os nossos sentimentos em uma situação não só é normal, não só é natural, como é esperado que você mostre seu sentimento com força, alguma coisa nesse sentido, mas para a cultura japonesa não necessariamente. Então, é uma coisa que pode gerar um choque. Você demonstra o seu sentimento em uma situação e as pessoas podem te considerar imaturo, as pessoas podem considerar que você não sabe trabalhar, às vezes até o jeito que você se posiciona, né? Eu tenho muito cuidado, porque eu gosto muito de colocar as mãos no bolso. Aí fica assim, com a mão no bolso, falando com a pessoa assim, né? Coisas, atitudes assim de apresentação que podem não ser muito boas, né? Infelizmente eu não sou especialista nisso, nessa parte corporal, mas preciso praticar mais. Mas tenham em mente que tem uma grande diferença. E isso aparece muito no serviço, né? O serviço japonês é muito conhecido por sua excelência, né? Atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente no Japão é muito diferente do atendimento ao cliente aqui. E eu acredito que os japoneses que têm que vir para o Brasil sofrem muito quando tem que lidar com várias coisas. Quando precisam ligar para a Light para resolver um problema ou qualquer coisa assim, acaba tendo grande dificuldade de resolver o problema, sai estressado. E a gente também, mas não que com brasileiro seja diferente, mas no Japão acaba sendo um atendimento que o esperado é você realmente atender com excelência, mesmo que você esteja zangado com o cliente, mesmo que o cliente, você queira arrancar o cabelo do cliente, você não pode mostrar o seu honne para ele. Você tem que respirar e tratar o cliente como cliente. Nunca vou esquecer quando eu estava no Japão, na frente de um Western Union. Western Union, não sei se vocês sabem, que é para receber dinheiro de fora, né? Tipo um banco para receber dinheiro de fora. E estavam falando, tinha um estrangeiro, falando japonês muito bem, mas era estrangeiro, brigando muito com a japonesa. E a japonesa assim, ouvindo ele, ouvindo. E ele falando, brigando muito com ela, reclamando muito. E ela, pois não, senhor. E eu vi aquilo e eu fiquei, caramba, aqui isso jamais aconteceria. Porque aqui as pessoas têm um outro tipo de comportamento. Porque a gente tende a mostrar mais o nosso honne aqui. É o esperado daqui. Além disso, eu quero mencionar outra coisa que é a diferença do formal e do informal na língua japonesa. Isso é muito importante, gente. Vocês não podem só aprender informal, vocês não podem aprender só formal. Se vocês aprenderem só o informal, vocês vão ter gente zangada com vocês. E se vocês aprenderem só o formal, vocês vão ter gente zangada com vocês, do mesmo jeito. Porque se você só aprende formal, fica com a impressão de que você não quer ser amigo das pessoas. Porque você está falando formal, a formalidade, ela vai trazer para vocês, trazer para as pessoas com quem vocês querem se relacionar, talvez uma ideia de que você quer colocar uma distância. Porque a formalidade, ela também serve para distanciar, para afastar as pessoas, se você fala muito formal com alguém. E se a
formalidade afasta, a informalidade traz para perto, às vezes você vai estar trazendo para perto uma pessoa que não é hora ainda de você puxar para perto, né? Ou você não está exatamente na posição de poder fazer isso, de tratar como um amigo, um próximo. Aqui, principalmente no Rio de Janeiro, nós somos muito descolados, somos todos amigos aqui, não temos muita formalidade, boa parte das pessoas. Nem todo mundo é assim, tem pessoas muito formais, né? Porém, eu acho que a maioria das pessoas é informal aqui. Vocês concordam ou discordam? Concordam? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nós, cariocas, temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos que aprender também o formal. Quando a gente estuda em escola, quem estuda em escola de japonês aqui ou estudou? Só a Cibele? Ok. Quando a gente aprende na escola de japonês, a gente aprende, ou até mesmo online. Quem estuda online? Ok. A gente aprende primeiro o formal. Isso é porque as escolas de japonês e tudo mais, elas querem que você saiba falar formal, porque se você não souber falar o formal, você pode se colocar em uma situação que podem achar que você está faltando com respeito. Se você só falar formal, pelo menos as pessoas vão achar que você não quer ser muito próximo. Mas isso, dos males o menor, né? Dos males o menor. Então, o informal, ele é apresentado muito depois do formal. Mas não quer dizer que vocês não precisem aprender. Vocês têm que aprender os dois, tá? E hoje eu vou mostrar exemplo de 2 casos de formal e informal. Primeiro com apresentação. Eu vou primeiro mostrar para vocês como funciona, e aí depois vocês vão fazer uma apresentação para vocês mesmos aí, tá? Vocês têm a cola aí na mão, tá? Mas eu vou apresentar primeiro. Primeira coisa aqui é o muito prazer que a gente fala no início, né? Esse aqui quer dizer muito prazer. Quando você vai se apresentar, quando você vai fazer a sua apresentação, essa é uma das primeiras coisas que você vai falar. Quando você fala a apresentação pode ser de vários modos, né? Eu vou apresentar um modelinho para vocês que vocês podem usar em vários casos, mas ele não é engessado, né? Não tem que ser desse jeito, né? Então, será que vocês podem repetir para mim? Hajimemashite. Mais alto, mais alto. Hajimemashite. Tomaram um café? Mais alto. Hajimemashite. Isso. Nossa, uma das coisas, né, que se aprende quando você estuda japonês, a maioria das senseis falam solta a voz, tem que aprender a falar com orgulho, né? Depois, vocês vão falar o nome de vocês, né? Então, vocês vão falar watashi wa o nome desu, como tem aqui, né? Watashi wa, por exemplo, no meu caso, watashi wa Monika desu, né? Watashi wa Monika desu. Vocês vão falar o nome de vocês, desu. Vai ficar confuso, mas eu quero ouvir vocês falando. 1, 2, 3 e... Um nome só. Nome todo não precisa. Um nome só. De novo. 1, 2, 3 e... Ok, agora sim. Eu ouvi alguém falando 3 nomes primeiro. Uma curiosidade, né? Talvez vocês já tenham percebido que os japoneses usam sobrenome, primeiro nome depois. Já me perguntaram, então eu também falo meu sobrenome primeiro? Não, gente, não. Vocês falam o nome de vocês como o nome de vocês é. Não é que os japoneses falem o nome ao contrário, para apresentar. É que o nome deles é assim, né? Começa com o nome da família, depois o nome da pessoa, né? No nosso caso, não. O nome da pessoa vem primeiro, depois vem os 500 nomes de família. Né? Eu tenho 3 sobrenomes. Então, quando vocês vão se apresentar, vocês não precisam falar o nome todo de vocês. Fala só o primeiro nome, né? Outra coisa, as pessoas tentam ajaponesar o nome delas quando vão se apresentar. Por exemplo, a Patrícia. Você falaria Patrícia ou Patricia? É porque tem algumas letras, alguns sons que não tem em japonês, a gente tem que ir adaptando, né?
tem que ir adaptando. No caso, só um instantinho. No caso, você, na minha opinião, poderia falar o seu nome do jeito que ele é falado. E a pessoa com quem você está falando, ela vai pegar o que você falou e ela vai pronunciar do jeito que ela acredita que é correto, né? Porque, senão, se você já partir do princípio, ele não consegue pronunciar o meu nome, não precisa, né? De repente ele consegue falar. É minha opinião, eu acho que... Depende muito. Eu acho que o ideal seria você falar o seu nome do jeito que ele é, devagar. Depende de quantas vezes os japoneses ouvirem e falarem se isso acontecer muito, talvez seja bom você dar uma adaptada no seu nome para você também ter menos trabalho, senão você vai ter que ficar explicando o seu nome várias vezes. Mas, porém, você não precisa fazer isso, não é uma necessidade, né? Na hora que você fala, na hora que você se apresenta. Quando a gente está falando de documentos, de escrever o seu nome, aí é outra história. Você precisa representar o seu nome nos caracteres japoneses. Sendo assim, se você fizer desse jeito, você vai ter que dar uma adaptada. Mas para falar, para se apresentar, não necessariamente. Aí vai depender. Depois disso, vocês já falaram Hajime Master, vocês já falaram o nome de vocês. Depois disso, vocês vão falar detalhes de vocês. Vocês podem falar. Não é obrigatório, tá? Falar detalhes sobre vocês. Uma das coisas que vocês podem falar é profissão. Profissão que vocês têm, né? Eu pedi alguns de vocês para me mandar, por isso que eu perguntei para vocês, né? Ficaram, nossa, que professora abelhuda, tá perguntando o que eu faço aqui no grupo de WhatsApp. Para que ela quer saber? Para isso, né? Essa apresentação toda eu vou mandar para vocês depois também, tá, gente? Não se preocupem. Teve gente, eu não sei se teve gente que não respondeu, que eu não consegui colocar aqui, só um instantinho, mas depois eu vou passar para vocês. Muitos de vocês falaram assim, eu sou estudante de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu sou formado em tal coisa, mas agora estou desempregado. Muitas pessoas falaram esse tipo de coisa. Mas, quando você faz a sua apresentação, você tem que pensar na imagem que você quer que as pessoas tenham de você, né? Então, mesmo que você não esteja trabalhando, você pode falar o que é, digamos assim, a sua profissão por vocação, né? E se você é um estudante ainda, se você tá, por exemplo, o Kaique, ele entrou agora na faculdade de japonês, ó, palmas. Agora ele é meu kohai, meu Deus do céu, entrou na UFRJ. Então, Kaique vai falar que ele é gakusei, né? Ele é estudante. Você é estudante agora, né? Então, mesmo que você não esteja trabalhando, quando você fala de o que você faz da vida, você leva muito em consideração essa questão do gakusei, né? Você ser estudante é o que você está fazendo, né? Você não ganha dinheiro, infelizmente seria bom, né? Se a gente ganhasse dinheiro para fazer faculdade, mas, infelizmente, não ganha, mas é o que você faz, né? Só um instantinho, qual a sua pergunta? Não, porque ontem eu estava meio ocupado, eu não prestei atenção no grupo, aí eu não respondi. Não, tranquilo. Se você quiser saber especificamente alguma coisa, lá no grupo a gente fala. Pode falar, Matheus. Bolsa de iniciação científica. Bolsa, mas você é estudante. É legal que você. Você é estudante da mesma forma, né? Você está ganhando, né? Você está pesquisando alguma coisa, né? Então aí você pode ser mais específico, né? Mas depois a gente vai falar lá no grupo dos detalhezinhos, né? Eu trouxe aqui para vocês só uma palhinha do que pode ser, né? O que vocês podem colocar aqui. Uma coisa que eu quero citar, essa palavra aqui, kaishain, essa palavra eu botei funcionário, que ela é meio enigmática. Kaishain é funcionário de empresa. Só que assim, se alguém pergunta para vocês qual a sua profissão e você trabalha numa empresa, você vai falar, eu sou funcionário de empresa? Não. Mas em japonês se fala que você é kaishain. Independente do que você está fazendo lá dentro, se fala bastante. Eu trabalho na empresa tal, eu sou kaishain. Né? É uma coisa que você pode falar. Aí, acontece muitas vezes japoneses vêm pra cá, aí tem que preencher aquele formulário médico, né? Pergunta a profissão, aí escreve funcionário de empresa, as pessoas ficam, mas como? Né? Mas isso acontece, né? Isso é utilizado. E outra coisa, a palavra kyoshi, que significa professor, vocês podem pensar, mas professor não é sensei? Alguém sabe a diferença de kyoshi e sensei? Kyoshi é profissão. E sensei?
Título. Isso aí, né? Kyoshi é professor, profissão professor. Sensei é como se fosse mestre, sabe? Dá para usar a palavra sensei para várias coisas. Inclusive para médico, para advogado, até para uma coisa que muita gente gosta. Alguém sabe? Até para mangaka, né? Quer dizer, quem faz mangá, o artista que faz mangá é sensei. Aí você escuta Oda Sensei, o autor de One Piece, né? Usa sensei. Depois vocês vão receber isso aqui bonitinho para vocês poderem, de repente, escrever em casa aí o que vocês preferem, ok? Para finalizar, vocês têm que fechar com alguma variação disso aqui. Essa aqui é uma versão que é formal, não é mais formal, mas também não é mais informal. Tá lá no meio. Muito bem. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Que é tipo conto com vocês. Dá para se usar em vários casos, em várias situações, não só para apresentação. Por exemplo, eu peço aqui para o nosso amigo Gabriel. Gabriel, por favor, me ajuda. Eu preciso que você faça tantas cópias disso aqui para mim. Por favor, por favor, por favor. Você está quase indo embora. Você está quase indo embora do trabalho. Está quase indo embora. Você falou, vou ver se eu consigo. Aí eu falo, yoroshiku onegai shimasu. Por favor, faz para mim. Então, às vezes é até traduzido como por favor. Depende de onde você vai usar, né? E dependendo do quanto você precisa, do quanto a pessoa que você está pedindo a coisa é importante, isso aqui vai ser diferente, né? Vai ser mais comprido, vai ser um pouquinho diferente. Se você vai pedir para um amigo, você vai falar bem mais curto. Depois a gente vai ver, né? Mas esse aqui é que é bem razoável, não é o mais difícil de se falar, não é o mais formal, nem é o mais fraquinho, né? Que vocês podem falar. Eu vou pedir para vocês falarem. Eu vou falar primeiro. Dozo yoroshiku onegai shimasu. 1, 2, 3 e... Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ó, muito bem, ó. Falaram direitinho. Então, isso aqui é o final de uma apresentação formal. Uma coisa, se vocês esquecerem de falar isso aqui no final, vai ficar meio ambíguo se vocês acabaram de falar ou não, sabe? Vai ficar meio ambíguo, vai ficar meio sem fechamento, né? Então, vocês precisam ter isso aqui no final para dar uma fechadinha legal, tá? Façam assim uma fechada legal. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas assim, acham que vão falar mais alguma coisa, aí no final, 2 horas de conexão, aí falam, né? E aí fechou, aí todo mundo, ok, acabou. Quando vocês forem fazer a apresentação, vocês precisam fazer essa reverência no final, né? Isso aqui, nossa, eu acho que é muito difícil você falar isso aqui sem abaixar. É muito difícil você falar isso aqui, porque você está pedindo a ajuda da pessoa, sabe? De uma forma ou de outra. Até quando você está se apresentando para a pessoa, você está antecipadamente pedindo, vou precisar da sua ajuda. Espero que você possa me ajudar. Espero que possamos nos ajudar mutuamente. A gente vai falar tudo isso dentro dessa pequena frasezinha, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria dizer que a reverência, né, é a assimilação da língua. Né? Isso acontece mesmo. Ele disse que a reverência é a assimilação da língua. É quando você tá com o idioma nos seus ossos, né? Tá com o idioma nos seus ossos, aí você fala a coisa, seu corpo já se mexe, o seu corpo já, a cabeça já vai lá para baixo, né? Realmente, já digamos assim, a língua sendo melhor internalizada, né? Do que só no papel, né? Vivida, né? Porque se você não faz assim, né? Você acaba, de repente... Aí não é 12 euros. Se você não é 12 euros que eu negaishimasu, né? Se você fica duro, né? 12 euros que eu negaishimasu. Não dá, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso a gente tem que aprender. Isso aqui é o mais difícil, eu acho, né? Do que as palavras, né? É o mais difícil. Esse foi o formal. Eu vou passar pelo informal rapidinho, porque senão a gente... Deixa eu botar aqui para ficar de olho na hora.
que eu quero ver outras coisas com vocês. O informal, ele é mais curtinho. Pode nem ter o Hajime Master, mas pode ter o Hajime Master. Eu coloquei aqui, né? Você vai comer muitas partículas. Você vai comer muitas partículas quando você for falar informal. Acontece muito isso. Você vai comer muitas partículas, né? Então, você pode falar wa? Pode. Watashi wa Monika. Você pode não falar wa, watashi Monika. Quem assiste anime deve ver muito isso acontecendo, né? E yoroshiku! Pronto. Yoroshiku, né? Uma coisa bem mais light, né? Bem mais leve. Esse é o informal, que também existe na língua japonesa. Mas vocês só vão ver isso ao vivo quando vocês forem num lugar de informalidade, um ambiente de informalidade com os japoneses, né? Se vocês estiverem sempre num ambiente de formalidade, vai ser difícil você ver esse tipo de coisa, né? Daí vem, talvez, a ideia que japoneses são frios, japoneses não são amigáveis. Algumas pessoas podem pensar, porque elas não fazem parte do círculo informal com os japoneses, né? Aí, nós temos aqui o formal e o informal. Agora, eu quero que vocês levantem a bundinha da cadeira e tentem, com a cola de vocês... Ninguém vai vir pra frente, não. Calma. Gabriel já me olhou com uma cara... Levantou assim... Sua alma falou diretamente comigo agora. Levantou assim... Não, calma. Vocês vão levantar e vocês vão tentar usar isso aqui com colegas. Com os colegas. Tá? Pode ser o formal, pode ser o informal. Uma dica, para a brincadeira ficar mais interessante. Se vocês acharem que a pessoa parece mais velha que vocês, usem o formal. Se vocês acharem que a pessoa parece mais nova ou tem a mesma idade, usem o informal. Só pra gente salpicar um pouquinho. Levantem, levantem. Vocês estão muito silenciosos. Calma, gente, calma. A boca de vocês não vai cair. Vamos lá, podem começar. Não é um de cada vez, não. Ok, quem já fez, quem já terminou pode sentar. O que vocês acharam? Foi legal? Ok, quebramos o gelo. Temos 2 corajosos para fazer aqui na frente? Gabriel, Kaique, Gabriel, Kaique. Vamos, vamos, vamos. Palmas de incentivo. Incentivo. Podem vir aqui. Ok, ok. Pode começar, Kaique. Hajimemashite, watashi wa Kaique desu. Gakusei desu. Douzo, yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite, Gabriel desu. Yoroshiku onegaishimasu. Muito bem, muito bem. Obrigada, gente. Oi pessoal, esse vídeo que vocês acabaram de ver foi de um evento que aconteceu no Centro Cultural do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, e esse evento vai acontecer outras vezes também ao longo desse ano. Eventos de encontro para conversação sobre cultura japonesa, sobre kanjis e muito mais. Então, coloque aqui nos comentários que tipo de evento você gostaria de ver, que tipo de encontro, que tipo de tema você gostaria que tivesse num encontro desses.
Coloca aí nos comentários que quem sabe da próxima vez o seu tema pode ser escolhido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e quem sabe em um próximo evento. Tchau, tchau! Agora eu tenho uma dica para você se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.